Muito bom dia, que a graça de nosso Senhor, como tem sempre estado convosco, continue, não só hoje, mas nos demais dias que virão. Um abraço, que a alegria da salvação possa estar sempre em vossos corações. É o nosso desejo, porquanto a nossa luta é servir a Deus em verdade, em adoração, em espírito e em verdade, na obediência aos seus mandamentos. Isto é uma adoração. Deus, Ele não pede de ninguém aquilo que Ele não possa oferecer e aquilo que Ele mesmo não tenha dado. Deus dá a condição para o homem, para a mulher, a viver uma vida plena em amor para com Ele, para com Sua palavra, portanto, e ao seu próximo. E quanto a Israel, ali no passado, Deus dizia para eles através de Moisés a respeito do que realmente Ele queria que eles praticassem. Então, em Deuteronômio capítulo 10, verso 12, está escrito assim: E agora, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e o sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então, o desejo de Deus, o pedido de Deus. As pessoas chegam a dizer assim, uns mais sérios, em tons de brincadeira: o teu pedido para mim é uma ordem. Estão vendo? Quando o rapaz está enamorado da moça, e então ele faz a proposta para pedir. Se você pedir, é uma ordem. Agora, o que Deus pede? Coisas exorbitantes, impraticáveis, que o ser humano não consegue? Será que Deus lança algo sobre nós? Uma ordem, um pedido, que nós não temos condições de fazer? Aí não seria justo, né? Seria como o pai pedir a uma criança, aí dos seus 10 anos ou menos, que fizesse um trabalho que somente o adulto conseguiria fazer, carregar um peso que não é possível que aquele filho carregue. Às vezes, nós encontramos na humanidade homens terríveis, cruéis, que querem que os filhos façam algo que não está ao alcance deles. Maridos que lançam um peso sobre a mulher, a qual não está ao alcance dela suportar aquele peso. Agora, Deus não fez isto com Israel. Jesus não fez isso conosco. O Evangelho, ele não é pesado. Mas então vamos ver que tudo o que Deus pede que nós façamos
Então ele dá a condição para que nós possamos fazer. Estão compreendendo isto? Ele é um bom pai. Ele sabe. Davi chegou a orar: lembra-te que sou apenas pó, verme. Tem misericórdia de mim. E nós encontramos nas cartas de Paulo que Deus dá a tentação à medida que nós podemos suportá-la. E antes, com a tentação, dará-nos também o escape. Tem um dito popular aí que Deus dá o frio conforme o cobertor. O frio conforme a gente possa resistir. A prova da condição que nós podemos ser aprovados nela. Nós já falamos isso aqui a respeito das tentações. Jesus poderia perfeitamente vencer o diabo com apenas um sopro ou qualquer outra coisa, mas ele lançou mão daquilo que eu posso lançar mão, que você pode lançar mão. Ele usou a mesma arma que deixou para que nós usássemos, para vencer as astutas ciladas do diabo. Porque se ele vencesse a Satanás com o poder de Deus, como ele tinha, em plenitude, então nós também só venceríamos a Satanás com o mesmo poder que ele exerceu. Mas ele usou a arma que ele deu para mim, para você, para todos nós. Ele não lançou, então, um peso maior sobre nós que ele carregou. Os fariseus, os hipócritas fazem isso. Colocam um fardo, um peso sobre as pessoas, mas eles mesmos não movem nem com um dedo. Salomão diz em Eclesiastes capítulo 12, verso 13: de tudo que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isto é todo o dever do homem. Temer a Deus, guardar seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Talvez aquele que não é filho possa achar pesado. Mas os mandamentos de Deus não são pesados. Oséias capítulo 6 tem mais uma coisa que Deus requer, pede, e que Ele quer que seja praticada. Por exemplo, pois eu quero misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então são coisas que são compatíveis para que nós, como seres humanos, consigamos exercitar, fazer, praticar. Não são coisas que estão acima, além daquilo que a irmã possa, que o irmão possa, que a criança possa viver, que os jovens, os maridos, as mulheres. Seus mandamentos não são pesados. Então, e o que ele requer? Pois eu quero misericórdia e não o sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas as pessoas se esbarram nesta busca do conhecimento e se prendem dentro de um sistema religioso e se acham que são agora super sábios, já tem tudo o que precisa. Mas Deus continua. Ele declara ao homem o que é bom.
e o que o Senhor pede. Então, aos Miqueias, no capítulo 6, verso 9, ele nos mostra isto. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Agora, vejam bem, isso aí, tudo que se é praticado, traz uma alegria, um livramento de um peso de transgressão, ao exercer misericórdia. Mas às vezes as pessoas preferem viver um sacrifício, imposição humana, pensando que aquilo está agradando a Deus. Mas Deus declara o que Ele quer de nós. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça? Seja justo, ames a misericórdia e que ande humildemente com o teu Deus. Tenha temor do Senhor. É isso que Ele existe. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo. Quando a gente executa isso, luta para praticar. Então isso excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Quando nós praticamos aquilo que Ele deixou para que nós praticássemos. E não quiséssemos ser melhores do que Ele, do que o próprio Mestre. Então tem pessoas que acham que o Mestre fracassou, que o Mestre errou. Sim, o Mestre errou e os discípulos. Vejam bem essa falsa religião que quer introduzir ao homem pensamentos humanos, introduzir no coração das mulheres pensamentos humanos, roubando a liberdade que o Espírito Santo dá através das Escrituras e trazendo uma doutrina, uma legalidade, massacrando aquelas pessoas as quais têm vontade de servir a Deus e lá na frente se frustram, se decepcionam por causa da exigência humana. Não por causa da exigência de Deus. Então isso torna esta religião uma falsa, porque ao invés de levar para o povo o jugo de Jesus, o fardo de Jesus, colocam sobre os seus ombros o fardo do homem, o fardo de Satanás, enganando-os com uma falsa santidade exterior. Mas Paulo diz que aquilo que eles fazem em oculto, falam em oculto, até dizer, até falar é torpe, não dá para falar. Mas à frente das pessoas tem uma falsa santidade, uma aparência de santidade que não é nada, a não ser uma mentira escondida através de um manto e de uma falsa santidade. Mas o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, ele sabe o que Deus exige, ela sabe o que Deus exige. Se você não sabe, não é falta do Senhor, é falta sua.
Se eu não sei, é falta minha, porque Ele deixou tudo escrito. As Escrituras estão aí, seus ensinos, seus mandamentos, suas instruções. Compete a nós buscar este conhecimento, desta verdade, desta glória em nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Então, meus amados irmãos, nós não devemos levar uma vida de qualquer jeito, pensando porque já eu canto, eu vou à igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas não é só isso. Porque o que Deus pede, Ele dá condição de nós praticarmos. Ele sempre deu. Ele não deu nenhuma tentação acima de que todos aqueles que venceram no passado pudessem vencer. E também para nós, Ele não nos dá um teste que nós não possamos executar. Então pedimos ao Senhor Deus que ajude a todos, do menor ao maior, do mais entendido, do menos entendido, e que todos sejam fortificados, abençoados pela palavra da verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos desde já. Amém.